Devido aos acontecimentos das últimas semanas, o mundo se pergunta se uma terceira guerra mundial vai acontecer. E esse medo é justificável, afinal de contas, hoje as potências mundiais detêm um poderio nuclear jamais visto, capaz de arrasar com o planeta inteiro num piscar de olhos. Então, muitos se questionam: será que é possível que aconteça uma terceira guerra mundial? Será que o conflito Ucrânia versus Rússia pode escalar para algo muito maior? Quais seriam as consequências de um ataque nuclear em nosso planeta? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Terceira Guerra Mundial. Como seria? Antes de continuar, fortaleça o canal deixando seu like e a sua inscrição. Isso é muito importante para eu continuar a produzir conteúdo. E se a Terceira Guerra Mundial começar hoje? O que você imagina que aconteceria com o nosso planeta? Bom, força para a destruição total, hoje as grandes potências mundiais têm de sobra. Mas antes de responder a essa pergunta, vamos recapitular um pouco a história do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia resolveu invadir a Ucrânia por reivindicar dois de seus territórios. Nesses territórios, existem muitos ucranianos que se identificam com a nacionalidade russa. Também, Putin não reconhece a Ucrânia como um país independente, mas sim como sendo parte da Rússia. Outro motivo dessa invasão se deve ao fato de a Rússia temer um controle maior da região por parte dos Estados Unidos. Acontece que a Ucrânia demonstrou interesse em fazer parte da OTAN. A OTAN, para quem não sabe, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar intragovernamental baseada no Tratado do Atlântico Norte, que foi assinada em 4 de abril de 1949, após a Segunda Guerra Mundial. A organização constitui um sistema de defesa coletiva através do qual os Estados-membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. Esses países tinham medo do crescimento e de uma invasão por parte da extinta União Soviética. Aí você deve se perguntar: qual é o problema em a Ucrânia participar da OTAN? Bom, acontece que Putin diz que a Rússia estaria ameaçada caso isso acontecesse, pois uma das coisas que os Estados Unidos poderiam fazer, por exemplo, é o envio de tropas e a instalação de bases militares em território ucraniano, território este que é bem ao lado da Rússia. Outra coisa é que a Rússia perderia aos poucos o domínio sobre esses países com os quais faz fronteira. Mesmo que esses países tenham seus próprios governos, na realidade a Rússia exerce um grande poder e uma grande influência sobre eles. Esses países servem também como uma barreira de proteção para a Rússia. A União Soviética fez isso com o Pacto de Varsóvia, que é uma espécie de versão deles da OTAN. Isso protegia eles contra possíveis invasões e ataques, uma vez que se um país dessa aliança fosse atacado, todos os outros se uniriam em retaliação a esse ataque. Porém, com a queda da União Soviética, essa aliança acabou, e com isso a Rússia perdeu muito da força que tinha. Soma-se a isso o fato de que muitos países da antiga União Soviética começaram a declarar sua independência, entre eles a Ucrânia. Com o fim da União Soviética, o Ocidente aproveitou para aumentar a sua influência sobre esses países que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia. Com isso, a OTAN e a União Europeia cresceram e se aproximaram cada vez mais de Moscou. A Rússia não gostou muito disso, porém não fez nada concreto a respeito. Porém, quando os países próximos à Rússia começaram a flertar com a ideia de fazer parte da OTAN, o país começou a ficar incomodado. Durante muito tempo, houve disputas para ver quem conseguia atrair mais países para o seu lado. Os dois lados já propuseram acordos e tratados para a Ucrânia. O país até parecia inclinado a assinar um acordo com os europeus. Porém, em 2013, o presidente resolveu assinar um acordo com a Rússia, recebendo um empréstimo de 15 bilhões de euros. A população da Ucrânia não gostou muito e protestou contra. Foi em meio a esse caos que, em 2014, a Rússia resolveu anexar para si uma região da Ucrânia chamada Crimeia. Após tomar a Crimeia, separatistas russos resolveram tomar duas cidades, Luhansk e Donetsk, na região que faz fronteira com a Rússia, chamada Donbás.
o governo ucraniano enviou tropas para proteger a região. Porém, do outro lado, a Rússia enviou apoio para os rebeldes. Esse conflito se estende até os dias de hoje. Essa tomada das regiões viola o tratado chamado de Memorando de Budapeste, assinado em 1994, no qual a Rússia prometia reconhecer a independência da Ucrânia se eles devolvessem todas as armas nucleares que estavam em território ucraniano. Esse conflito aumentou ainda mais o sentimento dos ucranianos de se aproximarem da União Europeia, tanto que assinaram um tratado. Porém, a Rússia aumentou ainda mais a sua ajuda aos rebeldes. A Ucrânia tentou negociar uma trégua com a Rússia, porém, os acordos assinados deram ainda mais poder para os rebeldes separatistas e legitimação para a interferência russa. Tanto que, no final de 2021, começaram a ocorrer movimentações de tropas para as fronteiras da Ucrânia. Até agora, o mundo reagiu apenas com declarações e sanções econômicas contra a Rússia. Mas, e se o conflito se encaminhasse para uma guerra mundial, o que aconteceria? Bem, Putin declarou que caso algum país ousasse intervir no conflito, sofreria consequências jamais vistas. Será que ele se referia a um ataque nuclear massivo? 5 são considerados estados com armas nucleares, um estatuto reconhecido internacionalmente pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear. Em ordem de aquisição de armas nucleares, estes países são os Estados Unidos, Rússia, o Reino Unido, França e China. Bom, Moscou possui o segundo maior arsenal de armas nucleares do mundo e um enorme arsenal de mísseis balísticos que formam a espinha dorsal das forças de dissuasão do país. Se você gostaria de saber o que aconteceria em caso de um conflito nuclear, saiba que caso duas potências nucleares como Estados Unidos e Rússia se enfrentassem, uma simulação diz que estima-se que seriam utilizadas de 5 a 10 ogivas nucleares em cada bombardeio. Isso significa que em menos de uma hora, mais de 85,3 milhões de pessoas seriam atingidas por esses ataques, e em menos de 5 horas haveria mais de 91,5 milhões de vítimas entre mortes imediatas e feridos. Claro que esse número pode aumentar muito conforme o passar dos dias. Um levantamento do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, de 2019, estima haver 13.890 ogivas nucleares pelo mundo, sendo que a utilização de apenas 2.000 dessas ogivas já seria capaz de tornar a Terra inabitável e acabar com a raça humana. Se você acha esse número alto, saiba que em 1986, no fim da Guerra Fria, este número chegou a 70.300. Muitos defendem que a própria existência das armas nucleares faz com que elas não sejam utilizadas, pois, uma vez que um país decida atacar o outro com uma arma dessa potência, o outro traria como retaliação um ataque de mesma magnitude. Isso traria uma perda inestimável para ambos os lados. Mesmo que um país devaste o território do outro, ainda assim poderia sofrer um contra-ataque nuclear vindo de submarinos ou aeronaves. Mas, se não chegasse ao ponto de se utilizar armas nucleares, o conflito poderia se dar de várias formas, como ataques de hackers, drones, comunicação e tecnologia. Agora, a guerra não precisa necessariamente ser travada em trincheiras e com canhões e artilharia convencional. Países detentores de equipamentos mais modernos e de alta tecnologia podem utilizar drones, rastreadores e outros equipamentos de localização para ter um conhecimento do inimigo de forma muito mais rápida e precisa. Claro que os confrontos de guerra tradicionais ainda poderiam acontecer, mas provavelmente seriam de formas mais pontuais, como para a contenção de rebeldes e ataques de civis em áreas já dominadas. Ataques de hackers, por exemplo, poderiam ser mais eficazes em neutralizar ataques e defesas dos inimigos. Eles poderiam dominar os sistemas do exército do outro país antes mesmo que houvesse algum disparo. Claro que isso são especulações, pois só iremos saber de fato se isso eventualmente acontecer. Eu torço para que não. Afinal de contas, as potências mundiais, como foi dito, hoje detêm um poderio e arsenal bélico jamais visto.
Desde a Segunda Guerra Mundial, os armamentos e a capacidade de destruição dos exércitos aumentaram de forma absurda. Aumentaram tanto que agora, se os conflitos fossem levados ao extremo, o ser humano conseguiria destruir o planeta Terra inteiro com facilidade. Com certeza não haveria vencedores. Seria uma tragédia na qual o planeta como um todo sairia perdendo. Então, gostaria que você deixasse sua opinião aqui embaixo. Acha que o conflito é justificável? Acha que existem outras maneiras melhores de resolver isso? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!